Vamos lá então. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando, conforme as orientações da CPAD, sobre o Filho como Verbo de Deus. O Filho como Verbo de Deus. O nosso texto base é João 1, de 1 a 5, e o versículo 14 também. Mas nós vamos fazer um estudo geral, vai da perícope toda. Essa perícope vai de João de 1 até 18. Então vamos tentar dar uma analisada geral nisso. Mas nós já precisamos, de saída, perceber que a natureza divina se uniu com a natureza não humana, não é verdade? E assim nós temos o quê? Nós temos o Deus homem, que todos nós falamos e comentamos, existem muitas controvérsias por aí. E assim, com isso, a natureza divina e a natureza humana de Jesus se tornaram ali inseparáveis. E eu falo isso porque muitas pessoas pensam e até perguntam, né, se na morte de Jesus, no momento que ele se sacrificou por nós ali, a sua deidade se separou dele. E já de pronto eu posso deixar certo para os irmãos aqui que a resposta é não, a sua deidade não se separou dele. Preciso recapitular aqui com os irmãos também alguns pormenores, né? Com o fato de que com o nascimento de Jesus, através de Maria, ocorreu o nascimento do Filho do Homem. O Filho do Homem, sim, ele teve princípio. Portanto, não confunda a geração do Filho do Homem com o Filho de Deus que sempre existiu. Nós não podemos esquecer o que nós já aprendemos. O Filho de Deus, ele é eterno, ele é coeterno com o Pai. Nós já aprendemos isso. E é assim, meus amados, que ele se torna o Deus homem, ou seja, ele une as duas naturezas e a partir daí elas passam a ser inseparáveis pela eternidade. Não se esqueçam disso. Quando houve a união hipostática do Deus com o homem, ok? Então ali, a partir daquele momento, se tornou aquilo inseparável, tanto que ele vai voltar como filho do homem. É desta maneira que nós vamos entender isso. Nós vamos explicar pormenorizadamente isso para os irmãos nesta noite. Portanto, o Hologos, que significa o verbo ou a palavra, que no grego alude assim ao princípio da razão. Quando se fala no grego é através da razão. Hologos é palavra, é a razão, é algo muito impessoal, né? Então, muito embora João tenha usado ali o grego koiné, logos, que seria essa razão, ele expressa ali o conceito judaico, que usa, na verdade, a palavra dabar. Está lá no Salmos 33, no versículo 6, esta palavra, ou seja, em João 1, ele trata a palavra logos como sabedoria divina, e não como razão, mas como sabedoria divina, usada para a criação do mundo. Nós vimos isso em Hebreus 11:3, já nas aulas anteriores. Bem-vinda, Carol. Deus abençoe, viu? Paz do Senhor. Evandro também, Deus abençoe. Ele usa também o termo homogenes ruios. Isso significa o quê? Transliterado para nós aqui é o unigênito filho. Isso está lá em João 1, no versículo 18. Ou o único do gênero. Prestem bem atenção nisso. O único do gênero, não há outro. Ou usa também o termo protótocos. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 18. Significa o quê? Proeminente. Muitas pessoas, meus irmãos, pensam ali tratar-se do primeiro de muitos, porque o termo foi traduzido por primogênito na língua portuguesa. Então, quando você lê primogênito, não é bem isso, é o proeminente. O correto ali, a palavra é proeminente, que significa o quê? O principal, por meio de quem todas as coisas foram criadas. É dessa forma que nós precisamos entender esta palavra. Agora, tanto o Hologos como o homogênesis, uios, e o protóticos,
nós vemos que ele voluntariamente, sendo tudo isso, sendo tratado de todas essas maneiras, de todas essas formas, ele se esvaziou de toda a sua glória, a fim de se encarnar e revelar ali a glória do Pai. E é claro que o Filho de Deus, meus irmãos, ao tornar-se filho do homem, ele voltará também como filho do homem. Acabei de falar isso para os irmãos. Então ele voltará também como filho do homem. Nós podemos ver isso em Mateus 24, 29, Lucas 21, versículo 25 ao versículo 28, Colossenses também, capítulo 2, versículo 9. Por quê? Porque ele veio como servo e ele se humilhou ao ponto de aprender a obediência e morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar, na verdade. Filipenses 2, de 6 a 8, fala sobre isso. Hebreus 5, 8 e 9, João 17, 4, 5, 19, 30. Como eu tenho falado para os irmãos, etc, etc, etc. São tantos textos para contextualizar o que nós estamos explicando que a Escritura Sagrada está vastamente abastecida de todas essas coisas, né? Nesta aula, meus irmãos, nós veremos que Jesus, ele é o eterno Verbo de Deus, plenamente divino, criador e revelador do Pai. E isto está em todo o contexto bíblico. Mas hoje nós falaremos desse contexto de João 1, de 1 a 18, que seria essa perícope completa do texto sugerido. E assim, meus irmãos, nós vemos claramente que ele é Deus desde a eternidade, de acordo com essa perícope e o contexto bíblico. Ele é Deus desde a eternidade. Nós já temos aprendido isso nas aulas passadas. Ele é o agente da criação, ele é a fonte da vida, ele é a luz dos homens, ele é a revelação de Deus cheia de graça, meus amados. É a revelação de Deus cheia de graça, cheia de verdade. Ele é, portanto, o Verbo encarnado, como eu acabei de falar, e a plena revelação do Pai. Como eu já falei, o texto sugerido ele está em João 1, de 1 a 5. Se vocês quiserem estar com ele aberto aí, eu não vou ler, para que a aula fique um tanto quanto mais espaçosa para nós falarmos a respeito, mas o contexto está todo aí para os irmãos, e eu tenho certeza que vocês já leram as revistas, né? Na verdade, meus irmãos, nós falaremos de tudo isso que eu comentei com vocês agora. Esse contexto ele é muito elucidativo, é uma coisa maravilhosa da gente aprender. João já começa falando de antes, ali do Gênesis, né? Deixando muito claro que o Filho já existia. Quando ele fala de verbo em João 1, ou Logos, esta palavra expressa o pensamento de Deus. Jesus, meus irmãos, não é alguém que fala de Deus. Nós precisamos entender isso. Ele é a fala de Deus. Ele não é alguém que fala de Deus. Ele não é como nós que falamos de Deus. Ele é a fala do próprio Deus. Portanto, escutar a Jesus Cristo é escutar a Deus. Viver o Evangelho de Jesus, ou o Evangelho que Jesus apresenta, é viver o Evangelho de Deus. Agora, nós precisamos entender também que o Verbo, ele é distinto do Pai. Nós já temos aprendido isso, mas a nossa aula nos passa que nós devemos voltar a falar sobre isso com os irmãos. Então é isso, o Verbo ele é distinto do Pai, porém ele é plenamente Deus. Conforme está lá em João 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isto apresenta o quê? Apresenta a relação, isto apresenta a comunhão, aquela comunhão face a face, que eu falo bastante para os irmãos aqui, é a mesma essência, é a mesma glória. Esta, meus irmãos, é a base da Trindade, é uma distinção entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma distinção, porém sem divisão. Nós já estudamos sobre isso. Hoje eu vou chover bastante aqui no molhado, mas é desta forma mesmo que eles pedem para que seja dada a aula. É um buscar novamente o que já foi explicado em alguns casos para os irmãos. Nós não estamos aqui falando de um Deus menor, nem um profeta exaltado. Nós estamos falando do verdadeiro
Deus. E com isso nós vemos claramente que ele é o agente da criação da vida. Foi por ele, foi ele que fez, foi através dele. Como diz lá João capítulo 1, no versículo 3 e no versículo 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada, meus amados irmãos, existe sem o Filho. Ele não apenas cria, mas ele sustenta. Nele, meus irmãos, nós precisamos entender que está a vida. Ele é a fonte da vida, tanto física quanto espiritual. Entenda que onde Cristo está ausente, prestem atenção, né? Na frase, onde Cristo está ausente, há existência. É claro que há existência, mas onde ele está presente, há de fato uma vida verdadeira. É desta maneira que nós precisamos entender, porque nós sabemos e aprendemos já nesses estudos que nós fizemos que ele é a luz que vence as trevas. João 1, 4 e 5 fala sobre isso, e nesse contexto de luz que ali remete, fala sobre o quê? Fala sobre revelação, a revelação do quê? Da verdade, a revelação sobre a salvação. As trevas, meus amados, até tentam resistir, mas não conseguem de maneira nenhuma apagar o Filho. Nem o pecado, nem Satanás, nem tampouco a morte o venceram. Né? Mesmo diante de todas as tribulações e diante da escuridão, a luz venceu. Nós precisamos estar certos, cientes e crer de fato nisto. Porque o Verbo ele se fez carne, ele veio e habitou entre nós. João 1,14 fala sobre isso. Este é o coração do Evangelho, meus irmãos. Este é o princípio básico do Evangelho de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Eterno, ele entrou no tempo, ele veio e entrou aqui no tempo, ele é atemporal, todos nós sabemos isso, mas ele veio, ele entrou no tempo e ele vamos dizer, o Criador, ele entrou na criação. Posso dizer desta maneira para os irmãos. Deus agora, ele não a envia ali apenas uma mensagem, como ele fazia. Ele veio pessoalmente e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda no meio de nós, como no deserto. Porém, agora, ele foi apresentado através de Jesus. Agora, ele fez isso em Cristo. E assim como nós já estudamos, e estou falando porque nós já estudamos de fato, né? Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus conosco, porque ele verdadeiramente ele se fez presente. E assim o Filho revela a glória do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14, a gente vai repetir muito esses textos. Eu peguei uma perícope pequena para trabalhar nela, mas são muitos contextos bíblicos que levam e apresentam isso. E quando eu falo que ele revelou a glória do Pai cheio de graça e de verdade, eu quero dizer, meus amados, que essa graça que veio até nós, nós não a merecíamos. E a verdade também é a verdade que nós precisamos ouvir. Vocês lembram lá da aula da semana passada, quando eu falei do Monte da Transfiguração, na Mateus 17,5, no finalzinho, lá ele fala, escutai-o. Esse escutai tem o significado de obedecer. O significado de obedecer, meus amados. Então é escutar, mas cumprir, fazer. Não é escutar e simplesmente escutar por escutar, não. Isso aí nós vimos no Monte da Transfiguração na aula passada. Então nós precisamos estar bem atentos a tudo isso, porque uma aula vai levando a outra. Muitas coisas nós já falamos e muitas nós deixaremos de falar porque serão apresentadas em outras aulas. Irmãos, em Jesus nós precisamos ter ciência que a verdade ela não pesa. Tá? A verdade não pesa, a graça ela não relativiza, sabe? Nós precisamos entender que quem vê o Filho vê o Pai. João 14,9 é muito claro nesse contexto. E assim o Filho, como Verbo, ele mostra para nós que Deus fala, que Deus age e que ele vem ao nosso encontro. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando o que, meus amados? Antes, meus amados, de que qualquer coisa pudesse existir, Jesus já era.
ele não começou lá em Belém. Belém foi apenas o lugar onde o Eterno entrou na história. Ele entrou na história ali como Deus homem. Ok? Mas ele já existia. Jesus existe desde a eternidade. João chama o Filho de Verbo porque ele é a expressão perfeita do coração de Deus. Por isso que o tratar é como verbo. Tudo o que Deus pensa, sente e deseja revelar, ele revelou em Cristo. Nós precisamos estar muito atentos a isto. Ele revelou em Cristo. E mesmo quando as trevas tentaram ali calar a voz de Cristo, tanto no pecado quanto na rejeição ali na cruz, ele foi rejeitado na cruz, todos nós sabemos disso, a luz não foi vencida. Deus não bradou do céu, não. Ele não bradou do céu, não. Ele andou conosco em Jesus, a palavra, o Logos, e ele ganhou rosto, mãos e voz. E quando olhamos para Cristo, não estamos apenas aprendendo de Deus, estamos encontrando de verdade, de fato, Deus. Entenda, portanto, que a palavra fala ainda hoje a cada um de nós e fala com amor. Ele não foi vencido na cruz, ele vive, ele está vivo, o túmulo está vazio, é desta forma. E assim nós vemos que o Deus invisível, meus amados irmãos, ele tornou-se visível. O Eterno, ele irrompeu o tempo, conforme fala lá em Gálatas 4:4. Vocês lembram? Nós estudamos isso não na aula passada, na aula anterior. O mistério oculto foi revelado em Cristo, conforme Colossenses 1, 26 e 27. E se revela para cada um de nós de maneira acessível, de maneira pessoal, de maneira redentora, ofertando graça sobre graça, como está apresentado para nós em João 1,16. Mas vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, não é isso? Como nós já vimos, João 1:1, ele remete a Gênesis 1:1, identificando o verbo como o seu, ou como o Deus Criador. Portanto, ele é apresentado como pré-existente, eterno, coessencial como o Pai, ou seja, o verbo ele é eterno, é um atributo que cabe apenas a Deus, e se cabe a Deus e Jesus o tem, Jesus é Deus. É muito simples. E assim nós vemos que o verbo é Deus e que ele sempre existiu. O vocabulário verbo, meus irmãos, o vocabulário verbo do grego é logos, né? Esse logos ele vem de lego, que é empregada na palavra fala, é quando se usa a palavra fala, no sentido de expressar uma opinião, né? E a parte, a opinião dos gnósticos que acreditam num ser ali intermediário, na filosofia grega, isto é usado como principal racional, ou mente que regia o universo. Ou seja, é uma mente inteligente. Já o hebraico entende de uma maneira diferente. A palavra usada no hebraico é menha, e ela significa que é a manifestação de Deus como anjo de Jeová, ou a sabedoria de Deus, conforme está lá em Provérbios 8, no versículo 23. Já João, quando nos apresenta, que é o contexto do que nós estamos lendo aqui, quando ele apresenta Logos como o próprio Deus eterno na pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito, conforme nós já aprendemos em João 1,14 e 3,16, João 3,16, nós vemos que Cristo expressa ou reflete a mente de Deus. E não apenas isso, ele revela Deus para os homens. Ele deixa muito claro que é Deus para os homens. João 1,18 deixa claro isso. Mateus 11, 27. Como nós já vimos em aulas anteriores, eu estou aqui segurando algumas coisinhas, senão a gente começa a rever muita coisa que nós já estudamos, né? Portanto, em Cristo, meus amados, nós subsistimos. Tudo é a expressão da mente do Filho, que é desde a eternidade. Ele é o princípio e ele é o fim da criação. Agora, o que nós não podemos esquecer, mesmo porque nós já aprendemos, é que o Logos tem uma identidade distinta.
ele goza da comunhão amorosa com o Pai. Jesus sempre esteve com Deus. Rologos, deixa eu só me lembrar aqui que eu vou me lembrar. Faz tanto tempo que eu não mas rologos em prostonteon. Rologos em prostonteon. Significa que o verbo estava com Deus. Eu li, para poder lembrar, eu li isso bastante hoje, tá? Rologos prostonteon. Rologos em prostonteon. Dessa maneira, o verbo estava com Deus. Portanto, o verbo não é parte do mundo que começou a existir no tempo. Ele é parte da eternidade. Ele estava com Deus antes do tempo e do princípio do mundo. Deus sempre foi como Jesus e Deus sempre foi com Jesus. Jesus sempre foi com Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas coexistentes desde o princípio. João 1, 2, João 17, 5 fala sobre isso também. E assim as doutrinas heréticas, nós já vimos várias, tivemos um trimestre todo sobre heresia, né? As doutrinas heréticas que falam, que nós já falamos em outras aulas, inclusive mencionei em algumas aulas passadas, como modalismo, unicismo, sabelianismo, modernismo, né? Elas fogem totalmente do alinhamento com as Escrituras Sagradas, porque elas afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito são três formas sucessivas de aparecimento de uma mesma pessoa. Deus, ele vem e se apresenta como Deus, ele vem e se apresenta como Filho, ele vem e se apresenta como Espírito Santo. Eles entendem desta maneira. Nós refutamos também, com tudo isso que nós estamos aprendendo hoje aqui, o triteísmo, que nós já estudamos também sobre as heresias, né? Ela entende o quê? Entendem ser três deuses. Um é o Deus Pai, um é o Deus Filho, o outro é o Deus Espírito Santo. Três deuses separados, e não é assim. Não é desta forma, nós já estudamos bastante a respeito disso. Portanto, amados, analisando as Escrituras, nós percebemos claramente que existe um único Deus, Marcos 12, 32. E este se apresenta na pessoa do Filho e do Espírito Santo, conforme Atos 5, versículo 3 e 4. Né? Isto mostra tanto a distinção de pessoas, tanto a distinção entre eles como pessoas, quanto a unidade essencial entre eles, entre o Pai e o Filho. Né? A gente chama, e nós já falamos sobre isso, de pericorese. Nós já estudamos, ok? Ela aparece muito ali em João 14, de 9 até 11. E principalmente ali em João 10, 30 também, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. É a pericorese, um está no outro. Eu até brinquei com a Solange numa das aulas aí, que eu falei se ela lembrava da época que nós éramos criança, né? Contém está contido, contém está contido. Fizemos até essa brincadeira, né? E assim como Deus é eterno, o Verbo também é eterno. Eles têm a mesma essência, como nós já explicamos. Mas devemos lembrar também, não podemos esquecer, essa é uma coisa que bate até hoje, e se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos até nos atrapalharmos nessa relação. É por isso que nós estamos aprendendo aqui na Igreja de Cristo. Nós não podemos nos esquecer do arianismo, que se contrapõe a isso. Nós já estudamos também na parte de heresias. Eles falam que Jesus tem apenas uma natureza semelhante. Semelhante. Guardem bem isso, semelhante. Que é o homoiousios. Homoiousios. Isso quer dizer semelhante. Heresia pura, meus irmãos. Heresia puras. Ele não é semelhante ao Pai. Esta heresia foi combatida, inclusive, pelo credo de Atanásio, lá em 200... Ele viveu de 296 a 373 depois de Cristo. A palavra correta para esta referência é homoousios. Conseguiram pegar a diferença? Não é homoiousios, é homoousios, ou seja, idêntico, totalmente idêntico. Este termo foi formulado e adotado lá no Concílio de Nicéia.
Estejam bastante atentos. Foi adotado no Concílio de Nicéia. E ele é usado e aplicado pela fé. É pela fé, meus amados. Como nós falamos, há muitas coisas que somente pela fé. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é loucura, né? Para certas pessoas. Então nós temos que ter fé. Nós temos que entender isso. Esse termo ele é usado pela fé, pela nossa fé, porque existem muitas coisas de Deus que nós não temos como comprovar, porque Ele não nos deixou palavras e não nos deixou fatos. Então, é por isso que muitas pessoas contestam muitas coisas, né? E assim, nós cremos no que é apresentado, é pela fé. E nos está apresentado isso desta forma lá em João 1:1, que nós já lemos, Filipenses 2:6, Colossenses 2:9 também nos apresenta desse jeito. Além do texto isso aqui tem que mencionar, não tem como deixar passar, né? Além do texto de Apocalipse, que reafirma a plena divindade do Filho, como nós já falamos. Lá fala o quê? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quer mais claridade, mais esclarecimento do que isso? Não podemos, né? Nem precisamos. A nossa fé, ela consegue administrar todo o nosso conceito humano na relação com o divino. Nós precisamos muito disso. Nós precisamos muito aprender de Deus. Portanto, meus amados, nós não podemos confundir as pessoas e também não podemos, em hipótese alguma, separar as substâncias, porque existe sim a pessoa do Pai. Existe a pessoa do Pai. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos também que existe a pessoa do Filho. E sabemos também que existe a pessoa do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só glória, porque são um só Deus. E apenas para constar aqui para vocês, como nós já falamos em outras aulas, não agora desse trimestre, mas na época das heresias, apenas para constar e voltar a reafirmar para os irmãos, as testemunhas de Jeová eles são nesta atualidade que nós vivemos, os adeptos desse arianismo que nós acabamos de mencionar. Eles negam a Trindade, alegam que Jesus é o arcanjo Miguel, que o Espírito Santo é uma força ativa, mas nós já estudamos tudo isso e eu não vou me aprofundar, porque senão a nossa aula vai acabar ficando bastante longa, não é verdade? Agora, quando nós falamos em João 1:3, meus amados, todas as coisas, o termo usado no grego é panta e se refere ao universo em sua totalidade. Todas as coisas, é o universo em sua totalidade. O termo é panta, tanto o visível quanto o invisível. Isso está também em Colossenses 1:16. É a criação imediata. Eu já ensinei para os irmãos o que é a criação imediata. Criação imediata é a criação ex nihilo. Ou seja, isso vem do latim, ou seja, é quando Deus criou do nada. Enquanto quando nós falamos, não precisava nem mencionar, mas quando nós falamos da criação imediata, nós falamos de criar de algo utilizando alguma outra coisa. Ele criou do nada, ele não se utilizou do nada. Quando ele criou o homem, ele se utilizou do pó da terra. Já aprendemos em aulas passadas. Mas quando ele criou todas as coisas, quando ele criou o universo, ele criou ex nihilo, ou seja, do nada. A expressão grega, meus amados irmãos, é de autuou, que significa o que? Foi por meio dele. Isso indica o que? Uma meditação ativa. Não é mediação. Jesus não estava ali mediando nada. Ele foi criado de autuou, ou seja, por meio dele. Isso indica que foi ele. É meditação. Ele pensou e criou, onde o verbo, o filho, é o instrumento pessoal e não impessoal, como nós falamos no começo da racionalidade humana, não. Ele é o instrumento pessoal e consciente pelo qual Deus cria. Esse é o Filho de Deus que nós adoramos. No hebraico, o termo para criou é bará. Esse é muito comum, todo mundo conhece, né? Esse termo só se refere a Deus, nunca para uma atividade
humana. Então, se refere a Jesus com o termo bara, isso significa o quê, meus amados? Que ele é o agente da criação, portanto, Jesus é Deus. Tudo existe por ele e para ele. Conforme João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E isso, meus amados, transforma de maneira até absurda a nossa cristologia, né? O tipo de adoração que nós fazemos, porque nós não seguimos apenas um mestre moral, né? Nós não seguimos um intelectual, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Nós seguimos o Criador. Nós seguimos o Criador, meus amados, que se revelou e se aproximou de cada um de nós. Ele se revelou e se aproximou de cada um de nós. Você quer falar alguma coisa, Adriana? Não? Que se revelou e se aproximou de cada um de nós, ok? E assim nós vemos que as três pessoas da Trindade participaram da criação. Hebreus 1, de 1 a 8, Apocalipse 3, 14, Salmo 104, 30, também nós vemos isso em Gênesis 1 e 2. Né? João, meus irmãos, ele afirma que a vida não apenas veio por meio de Jesus, mas que a vida está nele. Está nele. E isso aponta para uma vida essencial, própria de Deus. Jesus não é um canal secundário da vida, nós precisamos entender isso. Ele é a fonte da vida. Tudo que vive física, espiritual e eternamente encontra a sua origem nele. João 5,26, Colossenses 1,16, fala essas coisas. João, meus irmãos, ele não só fala ali de vida física, bios. Bios é física, mas ele fala da vida plena, zoé, vida reconciliada com Deus, vida espiritual restaurada, a vida eterna que começa agora, começa hoje, começa nesse momento ou começou na sua vida há algum tempo atrás e que se consuma na eternidade. Como sempre falam os irmãos, nós sempre falamos sobre isso. Esse é um assunto que a gente costuma ser enfático nele. Né? Agora, lembre-se, esta vida não é produzida pelo esforço humano. Não é o que eu posso fazer, o que você pode fazer. Não são religiões, não são moralidades. Mas ela é sim recebida pela comunhão com Cristo, pelo entendimento, conhecimento e efetivamente a prática do seu evangelho. Ele manda e nós cumprimos. Escutai significa obedecer. Né? Isso como é que eu vou dizer para os irmãos? Cristo, meus irmãos, vamos assim. Cristo e esse evangelho não é um representante de Deus. Esse evangelho deixado para nós, ele é o próprio Deus falando a cada um de nós. É desta forma que a vida de Jesus se manifesta como luz. João afirma que esta vida é luz para os homens, ou seja, quando a vida de Cristo alcança o ser humano, ilumina a mente, trazendo o que para nós, meus irmãos? A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente fala de verdade, não é bem o que as pessoas entendem, não. Tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Né? Ela revela para nós o pecado, traz para nós o que? Convicções, revela o caminho, dando direção para as nossas vidas. Essas palavras, esse evangelho vence as trevas e nos traz o que? A redenção, meus irmãos. Sem Jesus, o homem anda nas trevas. Ok? Sem Jesus, o homem anda nas trevas. Com ele, nós passamos a enxergar o sentido da existência. O texto deixa claro que fora de Cristo não há vida verdadeira, não há outro caminho, não há outra luz. João 14,6 nos fala sobre isso. Né? É verdade. Beber, meus amados irmãos, de qualquer outra fonte resulta em sede contínua, mas quem vem a Jesus encontra vida que transborda, e transborda através de nós para o resto das nações. É desta maneira, João 4,14 deixa isso muito claro. Vimos, portanto, meus irmãos, nessa nossa aula de hoje, eu deixei até de
mencionar algumas coisinhas. Mas vamos lá. Nós vimos que nesta nossa aula, um dos grandes mistérios da cristologia é resumido em um só versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E podemos prosseguir nesse mesmo versículo. Estou mencionando o versículo, mas apenas uma parte dele. Né? Amados, ninguém finito, nenhum pecador, ninguém finito, uma pessoa que tem um fim, que tem um tempo de vida, né, poderia entrar no reino de Deus para se juntar à sua família. Por isso, foi preciso que o próprio Deus Filho entrasse no reino da humanidade. Para quê? Para poder promover essa redenção que nós temos. Fazer-se carne é mais do que se tornar um corpo físico. Ele assumiu a natureza do homem, identificando-se completamente com a humanidade, com corpo, alma e espírito, porém sem adquirir a natureza pecaminosa. Nós não podemos esquecer disso. Por isso, vamos dizer assim, ele não adquiriu a natureza pecaminosa. Às vezes a gente fica com dúvida, como ele se tornou carne e não adquiriu a natureza pecaminosa? Vocês não podem esquecer que ele veio como carne, sim, mas conforme a criação de Deus, conforme foi criado o homem lá no Éden, livre de tudo isso. O homem se tornou pecado depois. Né? Então, ele veio dessa maneira, ele não adquiriu a natureza pecaminosa, porque isso não era parte da essência humana originalmente trazida por Deus. E ele foi trazido dessa forma, sem adquirir essa essência, essa natureza, natureza pecaminosa, ok? Porque ele nasceu como lá no Éden, originalmente vindo de lá, aquilo que Deus fez daquela forma. Portanto, a natureza divina e humana de Jesus não se confundem. Entendam isso. E também não se separam. É difícil de entender? Não é muito difícil, não. Mas precisa se empenhar para poder entender. Precisa pensar. Né? Precisa pensar para poder entender verdadeiramente isso. É uma união hipostática. Lembra que nós estudamos a união hipostática em algumas, acho que umas 2 ou 3 aulas passadas, sobre essa união hipostática, né? Muitos têm dúvida do que eu vou falar aqui agora. Muitos têm dúvida, muitas pessoas. Mas é importante saber. É importante saber. E se eu estiver errado, depois nós temos aqui o nosso pastor para me corrigir. Mas nós precisamos entender que quando Jesus morreu ali, quando ele fez o seu sacrifício, quando ele se sacrificou por nós, houve ali uma separação, mas não das naturezas, e sim da parte material do corpo. Então, somente a parte material. Ele foi morto pelos nossos pecados, a parte material morreu, estava ali, ok? Agora, a parte imaterial, a alma e o espírito, isto já é natural até para nós que somos homens. Ali não se morre, você já vai para Deus, né? E assim, ele como homem morreu de fato. O seu corpo ficou ali, a sua alma e o seu espírito não. Agora, Deus não, ele não. Aqui fica muito claro para os irmãos, Deus não morre, meus amados irmãos. Se ele tinha em si a natureza divina, ele não morre. Então, Deus não morre, ele é eterno. E assim, a união hipostática, que é a imaterial, né? A união hipostática, que é a imaterial neste caso aqui, permaneceu. O Verbo sempre será o Deus homem. O Verbo sempre será o Deus homem. Ali a sua alma e o seu espírito estava com a sua parte divina. 1 Timóteo 2,5, Colossenses 2,9, Mateus 16, 27, Atos também. Atos 1, meus amados, de 1 a 6, e Atos 11 fala sobre isso. Paulo, nesse caso, chama toda essa situação, né, de ministério da piedade. Lá em 1 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, e sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido assim na sua glória. Então eles estavam ali, a união hipostática. É algo inexplicável em palavras humanas, eu sei disso. Nós permanecemos, é lógico que não pela nossa fé, nós não temos dúvida, mas
permanecem muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas que são fracas na fé. Mas isso é, de fato, algo inexplicável com palavras humanas. Agora, é aceito pela fé, como nós já temos falado em outras aulas. Isso está em toda a Escritura. Amados, Jesus é Deus e Jesus é homem. Esta é a união hipostática, estabelecida pelo Conselho de Calcedônia. Isso foi estabelecido lá no Conselho de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Portanto, Jesus morreu pelos nossos pecados. O seu corpo se separou da alma e do espírito, descendo à sepultura, enquanto a sua parte imaterial, a alma e o espírito, mais a sua natureza divina, que são inseparáveis, nós já aprendemos isso, ressuscita o corpo e nele habita até hoje. E assim será eternamente. Amados, são várias informações, mas eu acredito que nosso objetivo hoje foi alcançado nesta aula, né? Nós aprendemos que o Filho é quem revela o Deus invisível, porque ele nunca foi visto por ninguém. E quando eu falo nunca foi visto por ninguém, eu não quero, nós sabemos que Moisés viu o vislumbre dele, entre tantos outros textos, Isaías 6, de 1 a 13 fala sobre isso, Ezequiel de 1 a 3 fala sobre isso, João 14, 6 e 9 também fala que ele chegou a cair desmaiado, né, meus irmãos? Então nós sabemos que existe esse contexto, mas o que acontece é que ele nunca foi visto em toda a sua glória. É isso que nós queremos dizer aos irmãos. Isso só será possível quando do arrebatamento da igreja e aqueles que já partiram e já estão com ele na eternidade. Filipenses 3, 20 e 21, João 3, de 1 a 3 nos fala sobre isso. 1 Coríntios também, nós já estudamos 1 Coríntios 15, 50 a 55, vocês devem lembrar, mas foi em outro trimestre, também fala sobre isso. Porque neste momento, meus amados, no momento da nossa ressurreição, no momento que nós formos nos encontrar com Ele, o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nós já estudamos isso, né? E assim nós o veremos como de fato Ele é, conforme afirma 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Semelhantes. Viram a diferença? Semelhantes a ele. Porque havemos de vê-lo assim como de fato ele é. Amém? Que dia glorioso seria este, não é verdade? Será este. Nós temos essa esperança. Então, que dia glorioso vai ser este, né, meus irmãos? Nós precisamos buscá-lo e nos entregarmos a ele de todo o nosso coração e nossa alma. Né? A eternidade, não se esqueçam, ela já é uma realidade para nós, os que cremos, aqueles que temos fé, porque muitas coisas é difícil explicar, mas está aqui, está na verdade apresentada por nós através da Escritura Sagrada, através de Cristo que se fez carne e veio aqui e nos mostrou tudo isso. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, a paz do Senhor a todos vocês.